Meus irmãos e irmãs, o Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo, João estava na prisão. Quando ouviu falar das obras de Cristo, enviou-lhe alguns discípulos para lhe perguntarem: És tu aquele que há de vir, ou devemos esperar um outro? Jesus respondeu-lhes: Ide contar a João o que estáis ouvindo e vendo. Os cegos recuperam a vista, os paralíticos andam, os leprosos são curados, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam e os pobres são evangelizados. Feliz aquele que não se escandaliza por causa de mim. Os discípulos de João partiram e Jesus começou a falar às multidões sobre João. O que fostes ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? O que fostes ver? Um homem vestido com roupas finas? Mas os que vestem roupas finas estão nos palácios dos reis. Então, o que fostes ver? Um profeta? Sim, eu vos afirmo, e alguém que é mais do que profeta. É dele que está escrito: Eis que envio o meu mensageiro à tua frente. Ele vai preparar o teu caminho diante de ti. Em verdade vos digo, de todos os homens que já nasceram, nenhum é maior do que João Batista. No entanto, o menor no reino dos céus é maior do que ele. Palavra da salvação. Que as palavras do Santo Evangelho nos purifiquem de nossas faltas. Amém. Amados irmãos e irmãs, neste contexto de preparação para a solenidade do Natal, hoje celebramos o Domingo da Alegria. Palavra que orientava a nossa reflexão no primeiro domingo do Advento era vigilância. Sermos convidados, a liturgia nos convidava a estarmos vigilantes, não deixando que o mal tome conta do nosso coração e permaneçamos na oração aguardando a vinda do Senhor Jesus. No domingo passado, a palavra que a liturgia nos propunha para reflexão era conversão. Mudança de vida, eliminar do nosso coração tudo aquilo que impede que Cristo se faça presente nele. Hoje a liturgia nos convida a vivermos esta alegria antecipada do Natal, porque o reino de Deus se faz presente entre nós e por meio de nós, o reino de Deus se faz presente na vida de tantos irmãos e irmãs. Amados irmãos e irmãs, o Evangelho que ainda há pouco proclamamos nos coloca diante da figura de João Batista e Mateus contextualiza o lugar onde João está, na prisão. João já estava preso e ouvia falar das ações de Jesus Cristo. E João se preocupa, porque as ações que apresentam a João, que Jesus Cristo tem praticado, não vem de encontro àquilo que João pensava que seria a presença do Salvador. Ele esperava o anúncio do juízo implacável de Deus. Ao contrário, Jesus anuncia o amor de Deus, a misericórdia de Deus, a compaixão de Deus, a paternidade divina que cuida, que ampara o seu povo, que volta o seu olhar para os sofredores. E os discípulos de João vão fazer uma pergunta a Cristo, diante de tudo isso: És tu aquele que devia vir, ou devemos esperar um outro? Jesus não dá uma resposta objetiva, sim, sou eu, ou não. Jesus apenas diz aos discípulos: ide
e dizei a João tudo o que vocês viram e ouviram. O que eles viram e ouviram? A concretização da profecia de Isaías proclamada na primeira leitura. Os cegos veem, os surdos ouvem, os mudos falam, os coxos andam, os pobres são evangelizados. Com isto, meus irmãos e irmãs, Jesus diz claramente aos discípulos de João que o reino de Deus já está presente, fincando as suas raízes, crescendo no meio do povo de Israel. O reino de Deus se faz presente entre nós pelas ações de Jesus Cristo. Mas, meus irmãos e irmãs, os milagres que Cristo faz, Ele não faz com o objetivo simplesmente de mostrar a sua presença divina entre nós, e nem mesmo por compaixão simplesmente para com as pessoas. Todo milagre de Cristo é prova do reino de Deus entre nós. Ele o faz para que tomemos cada vez mais consciência de que Deus não nos abandona e o seu reino está entre nós. A partir das ações de Jesus Cristo, nós podemos compreender que, como batizados, missionários, recebemos de Deus uma missão especial, a de sermos continuadores do seu reino. E por isso, queridos irmãos e irmãs, nossas ações devem ser ações que revelem o Cristo. Quando os discípulos de João partem, Jesus pergunta aos que ali estão: o que vocês foram ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Caniço é uma cana muito flexível. Ou seja, uma cana que conforme o vento sopra, ela se move. Alguém que é capaz de adaptar-se ou virar para o lado que melhor lhe convém? O que vocês foram ver no deserto? Uma pessoa sem personalidade firme, capaz de fazer aquilo que melhor lhe convier? Não. João era um homem de personalidade firme. Haja visto que ele deveria continuar a linhagem sacerdotal de seu pai Zacarias, e ele abandona esta linhagem sacerdotal, vai para o deserto, prepara-se e volta para anunciar que o reino de Deus está próximo e convidar, chamar todo o povo à conversão dos seus pecados. Depois ele pergunta: vocês foram ver um homem vestido por roupas finas? Ou seja, alguém preocupado com as coisas meramente mundanas, terrenas, ocupado em vestir-se luxuosamente, esplendorosamente, preocupado com as coisas deste mundo, com o ter? Não. Vocês foram ver um homem vestido por peles de camelo. Mas então Jesus pergunta: foram ver um profeta? Sim, mais que um profeta. João é o último dos profetas, meus irmãos. Em Cristo realiza-se a salvação prometida por Deus, anunciada pelos profetas. João é o último dos profetas. E Jesus diz que ele é mais do que um profeta, porque ele é quem prepara de fato o caminho para o Senhor. Este é o mensageiro que eu envio à minha frente. Ele vai preparar o meu caminho diante de ti, o teu caminho diante de ti. E João prepara toda a vida do povo para acolher o reino de Deus, para acolher a salvação proposta por Cristo, convidando o povo à conversão. Convertei-vos, crede no Evangelho. Convertei-vos, porque o reino de Deus está próximo. Assim João chamava a atenção de todos de Israel, para que pudessem abraçar a fé no Cristo Senhor nosso. Diante destas palavras, meus irmãos e irmãs, Jesus vai dizer
que dos homens nascidos neste mundo, nenhum é maior que João Batista. Mas ele continua: no reino de Deus, o menor de todos ainda é maior do que João. Amados irmãos e irmãs, aqui nós podemos recordar a palavra de Cristo aos seus discípulos, dizendo: quer ser o maior, seja aquele que serve. Quer ser o mais importante, seja o menor de todos. Com isto, Cristo nos convida a fazer com que o seu reino continue a partir de nossas ações. Se João anuncia, convoca o povo à conversão, todos nós, com nossa vida e com nossas ações, devemos anunciar, testemunhar que o reino de Deus está entre nós. E por isso podemos nos alegrar. E como nós vamos anunciar que o reino de Deus está entre nós? Vivendo a partir daquilo que Cristo nos propõe no seio de nossas famílias, no nosso ambiente de trabalho, nas nossas comunidades de fé, na nossa rua, com os nossos amigos, com todos os que convivemos. É assim que nós fazemos com que o reino de Deus aconteça, agindo como Cristo nos ensina, compadecendo-se daqueles que são sofredores, agindo com misericórdia para com aqueles que nos ofendem, amando verdadeiramente a todos. Que nossas ações, meus irmãos e irmãs, possam fazer com que, de fato, este reino de Deus, tão esperado pelo povo de Israel, continue presente entre nós. Que nós possamos compreender que a verdadeira alegria, a verdadeira felicidade, não está em simplesmente fazer aquilo que os outros desejam que nós façamos. Não está simplesmente viver em busca de coisas que preencham a nossa vida, preencham nossos espaços, mas não preenchem o nosso coração. A verdadeira alegria está em anunciar, em testemunhar o próprio Cristo a partir de nossas ações. Sejamos, portanto, como filhos de Deus, homens e mulheres do bem. Que nossa vida possa transmitir cada vez mais aquilo que cremos, o amor a Cristo e o amor aos irmãos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.